Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro de 2017. Está começando mais uma mesa de debates aqui, pela TVE Juiz de Fora. Hoje nós vamos conversar sobre o aniversário de 90 anos do Rotary Clube Juiz de Fora, o 5º clube mais velho do país, e também sobre os desafios da gestão empresarial. Você aí de casa pode participar do nosso programa de uma maneira muito simples. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo na tela, é o 98892-4905 e a sua participação é sempre muito importante. Bom, vamos apresentar os nossos ajudantes hoje, nossos amigos debatedores. Dr. Edson Estega, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Bom dia, Bonotto. Você como hoje o âncora da nossa mesa, é um prazer muito grande estar aqui. O meu colega Carlos Eduardo Amaral, que iniciamos hoje, né? Efetivamente. Né? Zé Lúcio, que é debatedor antigo aqui, hoje está aqui como entrevistado. Obrigado. As autoridades que representam aqui a comunidade de Juiz de Fora, o governador do Rotary, meu bom dia ao povo de Juiz de Fora. Quero dizer que é um prazer, toda quinta-feira, estarmos aqui discutindo assuntos relativos à nossa comunidade, à nossa sociedade e até ao Brasil. Bom dia a todos. Também, como o doutor Edson Steca mencionou, quero dar boas-vindas definitivas agora ao doutor Carlos Eduardo Amaral. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação na mesa. Nada, eu que agradeço. Eu acho que essa mesa é um ícone da cidade, né? Que dá oportunidade para todo mundo discutir, trazer assuntos relevantes. E eu gosto muito e espero participar bem, né? Fazer aqui um debate de qualidade, estimulando os nossos entrevistados. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E os nossos convidados, estamos aqui com Emerson Belotti, presidente do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora. Seja bem-vindo mais uma vez, Emerson, nosso sócio aqui. Bom dia, Léo. Bom dia a todos da mesa. Estamos também com o João Carlos Batista, diretor executivo da Treinar Gestão Empresarial. Seja bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Acredito que faremos realmente um excelente debate com relação à gestão empresarial. E também falaremos bastante sobre os 90 anos do Rotary. Muito obrigado. Estamos recebendo também o nosso debatedor, mas hoje convidado, o presidente do Rotary Clube Juiz de Fora, José Lúcio Fernandes. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia, Léo Bonotto. Bom dia, professor Edson Estega, bom dia, doutor Carlos Amaral, prezados colegas debatedores. Bom dia, ilustre convidado, bom dia, governador Paulo César Taídes, obrigado pela sua presença, visitando o Juiz de Fora, o Clube de Rotary Juiz de Fora. Bom dia aos senhores telespectadores, bom dia às senhoras telespectadoras. Obrigado pelo convite. Nada, a gente que agradece. E também recebemos o governador do Distrito 4587, Paulo César Taídes. Obrigado por ter colocado a mesa de debate na sua agenda, que está bem extensa. Muito obrigado por estar aqui, governador. Bom dia, Léo. Bom dia aos nossos debatedores. Bom dia ao meu presidente do Rotary Clube de Juiz de Fora, aos telespectadores, também a todos que estão nos assistindo pela TV Educativa. Nosso cordial bom dia. É um prazer estar aqui falando sobre Rotary e falando também sobre 90 anos da história do Rotary Clube de Juiz de Fora. O prazer é nosso, governador. Prazer imenso. Para ultrapassar os momentos de crise, é preciso saber lidar com todos os desafios da gestão de uma empresa. A gestão é o conjunto de ações aplicadas em um negócio, utilizando de todos os recursos possíveis, financeiros, estruturais e humanos, focando no crescimento da empresa. Então, eu quero começar perguntando, professor doutor João Carlos, o que é a gestão empresarial? Mais uma vez, bom dia, Léo. Eu falo que gestão empresarial é uma arte. É a arte de você conseguir gerenciar recursos, sejam eles financeiros, humanos, estruturais, para, da melhor forma possível, buscando inovação, trabalhando com empreendedorismo, conseguir os melhores resultados possíveis para a sua empresa, para a sua organização. Como podemos avaliar os resultados de uma gestão empresarial internamente na empresa?
nós falamos muito que a melhor forma de você conseguir avaliar resultados é você trabalhar com indicadores. Ou seja, dentro da nossa especialidade, uma das nossas especialidades é a área de certificações ISO. E dentro da certificação ISO, um dos melhores modelos, ou a melhor metodologia para você avaliar os resultados é você definir indicadores que estejam, é claro, voltados para a sua visão, para a sua missão e para aquilo que você realmente quer alcançar dentro da sua empresa. Você vai ter um planejamento estratégico, você vai estabelecer metas, vai estabelecer planos de ação, é claro, porque não adianta você ter metas se você não tem um plano de ação para você chegar onde você quer. E você vai definir indicadores para que você possa acompanhar se o que você planejou está sendo executado de acordo com o planejamento e se o seu resultado vai ser alcançado de acordo com o que você realmente almeja. Então, agora eu quero me dirigir ao nosso presidente do sindicato, o Sindicomércio, que está diretamente ligado ao crescimento das empresas de Juiz de Fora, empresas de comércio de Juiz de Fora. Qual o papel do sindicato patronal junto aos comerciantes? Como é que vocês desenvolvem um trabalho também dando esse tipo de apoio, treinamento, alguma coisa? Eu gostaria de saber. É até importante essa pergunta em função até do que nós já estamos conversando anteriormente. O Sindicomércio, ele representa próximo a 9.600 empresas em Juiz de Fora. Porque o comércio do varejo, o atacado e alguns setores do serviço pertencem à representatividade do Sindicomércio, né? E uma das preocupações maiores, porque nós sabemos que 95% dos empresários têm até 8 funcionários, porque quando a gente se lida com fala de uma empresa, a gente sempre tem assim, talvez o hábito de falar de empresas grandes. E, na verdade, 95% dos empresários são empresários que trabalham lá no chão de loja, estão com a barriga lá encostada no balcão para poder atender bem o cliente e com todas as dificuldades. Então, pensando nisso, né, o Sindicomércio, ele verifica que existem muitas empresas ligadas ao treinamento de empregados, né, mas não necessariamente, e com algumas exceções, como a empresa do João, nós temos, vamos dizer assim, um treinamento ao empresário. Porque muitos empresários, né, montaram os seus negócios porque vieram de algum segmento que ali ele entendia e acabou entrando e fazendo o seu negócio. Mas, com o decorrer do tempo, ele, para crescer e desenvolver, não basta só o conhecimento dele prático, de repente, do segmento dele. Ele precisa de um bom gerenciamento para que possa desenvolver, departamentalizar. Isso o futuro vai fazendo acontecer, né? Então, o Sindicomércio criou a Escola de Negócios do Sindicomércio, recentemente. Escola de Negócios. Isso. Olha, interessante. E a partir do ano que vem, eu estava até convidando também o João Carlos da Treinar também para fazer parte desse grupo que nós vamos montar, para justamente treinar os empresários do comércio que são pequenos, porque o médio, o grande, não que o Sindicomércio não tenha preocupação por eles, pelo contrário, nós temos preocupação, mas ele já tem uma estrutura, não é? O pequeno empresário precisa muito do Sindicomércio. Então, essa escola de negócios nós vamos fazer de uma forma onde o empresário pequeno, principalmente o ME, ele tenha uma oportunidade de ser treinado e gratuitamente pelo sindicato patronal. Isso, Emerson, assim, esse treinamento, aonde que ele traria benefícios, tanto para o empresário, em termos de lucratividade, quanto para o funcionário, né, o colaborador que está lá. Eu acho que isso é importante enfatizar isso, né? Assim, nós costumamos dizer que o que a gente não foi treinado, a gente não procura fazer com que as pessoas façam. Nós sentimos muitas dificuldades do empresário enxergar em treinar o seu funcionário. Isso porque ele não foi treinado. Então, ele não vê, vamos dizer assim, ele não vê com bons olhos de treinar um funcionário, porque ele não passou por esse estágio. O dele foi o estágio da dificuldade. Então, ele acha que para vencer precisa da dificuldade, né? Só que nós podemos facilitar isso, né? Diminuir essa situação de tanto desgaste, né? Porque o empresário pequeno, ele desgasta muito. Eu não posso dizer que são todos, mas muitos
ganham menos, talvez, que um gerente de uma grande rede, né? Então, eu vejo que os empresários do comércio, eles precisam ser treinados para que possam motivar os seus funcionários a serem também, porque assim é que foi ensinado a ele, né? E esse treinamento pode ser desde um fluxo de caixa, né, até uma coisa mais vamos dizer assim, mais técnica, como o João colocou, porque o Sebrae faz um serviço muito importante, mas eu tenho uma visão que ele é mais do empreendedor que está começando. Não existe uma sequência depois. Acompanha, né? Não existe, só existe o início, não tem o meio e nem o final. Isso. Então, o Sindicomércio quer abraçar essa situação, né? Porque nós fazemos parte do SESC e do SENAC também, porque é o nosso sistema. Uhum. O SENAC treina a qualificação do empregado para que ele, naturalmente, possa ser e render mais e ganhar mais, né? O SESC cuida mais da parte emocional e entretenimento para o empregado, né? E então o Sindicomércio se vê nessa colocação, porque ele representa os empresários do comércio. Então nós temos que fazer voltar a contribuição que ele nos paga. Uhum. Então é isso. Isso é interessante a gente falar sobre administração, né, sobre gerenciamento, por causa que assim, hoje muito se fala no Brasil sobre eficiência. A gente melhorar a eficiência do país, então, né, eu acho que é importante comentar isso assim, o que um treinamento, uma instrução, tanto do empresário quanto do colaborador, pode aumentar a eficiência. E o país fica mais competitivo, localmente nós ficamos mais competitivos, né? Isso eu acho que é interessante. Eu, infelizmente, vou chamar um intervalo agora. Depois, no próximo bloco, vamos continuar falando sobre gestão empresarial. Não saia daí. Estamos de volta com a mesa de debate, agora no segundo bloco de hoje, continuando falando sobre gestão empresarial. Eu gostaria, professor, de perguntar para você a gestão empresarial online, porque hoje muita gente monta um site nas redes virtuais e começa a vender, a vender seus produtos, tudo. Às vezes nem tem algum registro, mas começa assim, depois você faz o registro e vê se está certo. Como essas pessoas podem também gerir a sua empresa? Bom, eu falo muito que é o seguinte, gestão empresarial online é meio complicado. Você consegue estabelecer processos de desenvolvimento, de trabalho, através de toda a internet. Você consegue vender pela internet, você consegue gerenciar alguns de seus colaboradores, alguns de seus, como que nós podemos dizer, alguns de seus representantes pela internet, mas para você gerir a sua própria empresa, você tem que ter o acompanhamento ali de como que estão os indicadores, como que estão os resultados. Perfeito? Mas hoje é completamente possível você criar uma empresa na internet, você vender através da internet e você conseguir resultados. O importante, o que você tem que lembrar é o seguinte, quando você vai criar uma empresa para vender através da internet, você tem um processo de venda, mas você tem um processo de entrega. Então, é importante você entender que você tem que ter uma logística previamente montada, você tem que ter um planejamento estratégico, porque se eu começo a vender pela internet é uma coisa que tem uma saída muito grande, que tem uma demanda muito grande. E eu começo a vender e não consigo entregar. A internet ela é muito simples. Se você faz um bom serviço, você tem continuidade. A primeira falha que você tiver, isso espalha de uma forma absurda e você não consegue vender mais. Certo? Então isso é muito importante. Onde entra o processo de gestão. Você tem que primeiro ter um planejamento, você tem que avaliar os pós e os contras, implementar o processo da forma correta para que você atenda com qualidade o seu cliente. Então, não é simplesmente vou abrir um site, vou criar um produto, vou vender o produto e pronto. Não. Existe toda uma estrutura de gestão por trás e se você realmente quer ter sucesso, você tem que ter uma estrutura preparada, mesmo que seja uma ou duas pessoas, não tem problema. Isso vai depender do tamanho da sua empresa. Mas você tem que ter uma estrutura de gestão para que você não dê com os burros na água. Isso é muito importante lembrarmos. Você está falando de gestão de pessoal, de curso de gestão de pessoal. Como a avaliação da gestão empresarial pode ocorrer dentro da empresa? Porque muitas vezes um funcionário ele não fala tudo que ele sente, tudo que passa dentro. Perfeito. Né? E você tem até medo de falar.
Como essa avaliação pode ser feita dentro de uma empresa? Isso é tranquilo. Nós fazemos isso muito na Treinar. Nós desenvolvemos um trabalho de reestruturação organizacional. E, é claro, quando você fala em estruturação organizacional, você tem que necessariamente falar de recursos humanos. Né? São pessoas, não são máquinas. Então, você tem que saber como que está o nível de satisfação desses colaboradores, porque nós falamos que toda empresa tem clientes externos e clientes internos. Clientes externos, tudo bem, são aqueles que vão comprar e vão adquirir o seu produto. Só que você tem os seus clientes internos, que são os colaboradores, que são aquelas pessoas que vão gerar processos atendendo um segundo processo e assim sucessivamente até você gerar o produto final. E essas pessoas têm que ter qualidade no ambiente de trabalho. Então, existem metodologias, existem técnicas para que você possa avaliar, certo? A Treinar, pelo menos, ela tem uma metodologia que nós trabalhamos, que é o feedback 360 graus, onde nós fazemos entrevistas tanto com os líderes quanto com os empresários, onde nós avaliamos, primeiro, se eu estou falando com o... Primeiro nós trabalhamos os líderes, para que não exista, dentro desse processo, a possibilidade de retaliação. Porque se houver retaliação, você acaba com o processo, né, de liberdade do colaborador para ele poder se expandir, para ele poder falar aquilo que realmente pensa. Então nós fazemos entrevistas com todos os colaboradores, identificando com eles, primeiro, sobre os seus líderes imediatos. Qual é a expectativa dele em relação ao seu líder? Qual que é a nota que ele dá para esse líder de 1 a 10? Perguntamos para ele quais os pontos positivos que ele enxerga nesse líder e quais as oportunidades de melhoria que ele identifica nesse líder, certo? E depois, fazendo essa entrevista idêntica com o líder em relação aos seus empregados, nós pedimos a cada um deles que assuma um compromisso em relação às oportunidades de melhoria. Perfeito? E fazemos a mesma coisa com relação a clima organizacional. Nós buscamos saber de cada um dos colaboradores, dos integrantes da empresa, o que ele espera de um clima organizacional, qual a nota que ele dá para o clima organizacional da empresa, o que ele considera como positivo no clima organizacional e quais as oportunidades de melhoria que ele acha que existem para melhorar o clima organizacional da empresa. Com base em todas essas informações, nós geramos um relatório, fazemos uma apresentação para todos os membros da empresa e montamos um planejamento estratégico para melhorar esse relacionamento entre líderes e liderados, entre liderados e liderados, entre colaboradores, e também um planejamento estratégico para podermos implementar aquilo que é necessário para melhorar o clima organizacional. Isso você consegue ganhar em produtividade, você consegue ganhar em felicidade dentro da empresa e, consequentemente, você consegue ganhar em qualidade no atendimento ao cliente. Se você consegue ter isso tudo, você consegue ter uma rentabilidade maior e um sucesso maior da empresa. Vamos ver se eu entendi. Então, você começa com uma consultoria. Exatamente. Depois você passa para um treinamento. Isso. Ou seja, é o que eu falo muito. Não existe consultoria sem treinamento. É impossível, porque quando você começa uma consultoria dentro de uma empresa, você vai lidar com o ser humano. Então, se você quer realmente ter resultado com o ser humano, você precisa treinar. E uma coisa muito importante que eu falo é treinar é igual criar um filho. Não adianta você dar um treinamento uma única vez e achar que o seu colaborador vai entender e vai fazer exatamente aquilo que você espera. Não, você tem que ter uma sequência de treinamento, você fala para o seu filho uma vez, você tem que falar a segunda, tem que falar a terceira, para que ele possa, no decorrer do tempo, se inteirar, entender, aceitar e comprar aquela ideia. E é isso que você tem que fazer com todos os seus colaboradores. João Carlos, e a percepção assim, das empresas que contratam o serviço de vocês? Eles ficam, assim, realmente acham que mudou muito o clima institucional, a satisfação? Como foi perguntado com relação à avaliação, né, como é que você avalia? Nós fazemos essa avaliação constante. Graças a Deus, hoje, de todos os clientes que nós temos, hoje nós estamos fazendo, esse ano, nós estamos fazendo 9 anos de empresa e nós não tivemos até hoje uma nota inferior a 9,5% de satisfação. E graças a Deus os resultados têm sido muito satisfatórios, porque realmente nós focamos não única e exclusivamente nos processos organizacionais, mas nós focamos muito no ser humano. Mas ser humano não só o empregado, o colaborador, porque muitas das vezes quem mais precisa de treinamento, quem mais precisa quebrar paradigmas, quem mais precisa mudar é o empresário. É o empreendedor. Porque muitas das vezes nós identificamos que o problema da empresa está no empreendedor, está no empresário, não nos colaboradores, porque uma das nossas especialidades é treinamento de liderança. E uma coisa que nós falamos,
os colaboradores, eles são o reflexo do líder. O líder tem que ser o exemplo. Então, se você não dá um exemplo adequado, não adianta você querer um resultado diferente daquilo que você está demonstrando. Você tem que aprender a fazer diferente, porque quem faz a mesma coisa a vida inteira vai ter o mesmo resultado a vida inteira. Então, é importante você se abrir ao conhecimento, se abrir a mudanças e fazer aquilo que é o melhor para os seus colaboradores, para os seus clientes e para a sua empresa. Isso é fundamental. Eu gostaria até de fazer uma pergunta, diretor, para o senhor, ou até para o senhor, presidente. É o seguinte, como vocês avaliam essa reforma trabalhista que foi aprovada agora sábado, né? Perfeito. Como isso pode interferir na gestão, entendeu? Como isso está entrando na cabeça dos trabalhadores? Se o senhor falasse, presidente. Essa reforma, ela ainda está assim, nem os próprios advogados, né, estão estudando muito. Eu acho que nós tivemos até um congresso mineiro dos sindicatos patronais em Juiz de Fora essa semana passada, justamente para trazer até subsídios, né? O primeiro vice-presidente do TRT estava presente, né? E eu acho que o bloco de estudos é que é importante, né? Nem os próprios empresários, nem os próprios empregados vão ter que esperar mais um pouco para a gente ver, né? Vamos dizer assim, o que de melhor aconteceu. E é evidente que a coisa vai tendo que ir sofrendo algumas alterações, porque também lei que não pega é aquela que não é praticada. Né? Às vezes você coloca uma lei e não é praticada. Né? Então, eu acho que precisa de muito estudo sobre isso. Eu acho que a importância dos sindicatos, dos empregados e do patronal, ela permanece, porque, como eu disse, 95% dos empresários do comércio são de pequenas empresas, então é preciso continuar assistindo, como também nós temos 36 mil comerciários em Juiz de Fora. Nós precisamos, da mesma forma, pelos sindicatos empregados, que eles sejam bem assistidos. Né? O que talvez, com essa reforma trabalhista, que vai ser muito benéfico, é que se alguns sindicatos laborais, e talvez alguns patronais, que não fazem nada pelos seus representados, vão acabar. Isso é importante também, porque nós não avalizamos nenhum tipo de sindicato que seja só arrecadador. Isso é interessante, assim, eu estava lendo que essa reforma trabalhista já tem gente abrindo vaga para contratação de funcionário, mas preparando para a entrada em vigor da reforma trabalhista, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu vejo que o mercado hoje é diferente. Nós estamos com uma CLT da década de 50 e precisava ser reformada realmente, com certeza. E o senhor, como o senhor vê essa reforma? E ele pode atrapalhar na gestão, até mesmo os cursos são feitos, tem alguma diferença? Bom, como foi falado aqui agora, eu acho que é muito cedo para nós falarmos sobre resultados da reforma trabalhista. É algo que tem que ser estudado ainda, os próprios advogados ainda, alguns têm dúvidas, né, sobre a interferência e qual que é o resultado disso dentro do empresariado. Eu vejo que existem sim pontos positivos, né? A legislação trabalhista hoje existente, ela impede que os empresários adotem algumas posturas e algumas formas de se trabalhar que possam até gerar empregos, que possam aumentar o valor de remuneração dos seus colaboradores e que possam gerar novos trabalhos. Então, eu acho que isso tem que ser estudado com carinho, com muita responsabilidade, né? Eu gostei muito do que o Belotti falou agora, que é importante entender que é sempre importante tanto o sindicato patronal quanto o sindicato dos empregados, desde que sejam aqueles que realmente fazem alguma coisa em prol dos seus associados, desde que não sejam aqueles que simplesmente arrecadam e não fazem absolutamente nada. Então, eu acho que o importante nesse momento é entendermos que nós temos que buscar o que é melhor para o país, o que é melhor para as empresas e para os empregados, e aquilo que pode gerar empresa, gerar renda e gerar resultados para os empresários. Porque não adianta eu ter uma legislação trabalhista que atenda exclusivamente o empregado, mas que não permita ao empresariado fazer aquilo que é necessário para que a sua empresa tenha sucesso, para que a sua empresa possa crescer e com isso gerar empregos. Eu acho que tem que ser uma coisa que seja boa para ambas as partes. Afinal, tudo no mundo cresce quando existe parceria, quando existe entendimento, né, quando existe consenso. Então, acredito que, com o tempo, todos, tanto empregados quanto empresários,
vão conseguir chegar num consenso daquilo que é melhor para o nosso país, daquilo que é melhor para a nossa população, para o nosso povo. Eu acho que isso é que é importante. Felizmente, o nosso tempo acabou desse bloco. E tinha mais um monte de perguntas aqui que eu queria fazer para vocês. Infelizmente, o tempo não deu, mas Voltam aqui vocês para voltar na próxima Vamos oportunidade. voltar numa outra vez, ou se você quiser que as pessoas que tiverem dúvida enviem um e-mail, nós responderemos com todo o prazer do mundo. Contato, então. Podem enviar um e-mail para contato@treinarvirtual.com.br, citando no assunto, né, dúvidas, mesa de debates, TVE, e eu pessoalmente responderei com todo o prazer do mundo. Muito obrigado pela participação de vocês. Quero convidá-los para continuar aqui, ajudando a gente também no próximo assunto, que é uma comemoração muito importante para Juiz de Fora, que são os 90 anos do Rotary Club aqui de Juiz de Fora. Não saia daí.